Marcos capítulo 5, verso de número 25. Constantemente o Espírito Santo tem me levado a estudar sobre fé. E eu tenho me esforçado em Deus para aprender esse assunto tão importante, tão vital para a igreja. Andar pela fé. A fé na palavra do Senhor dominará em sua vida a lei do pecado e da morte. A fé na palavra vai lhe levar a dominar. Depois que Deus cria o homem, a única maneira do homem dominar o que Deus tinha criado era pela fé. O homem não veio viver da fé depois da queda, ele sempre viveu pela fé. Ele foi criado por Deus para viver pela fé. Fé não é uma coisa que surgiu depois da queda do homem. O relacionamento com Deus é pela fé. Porque a Bíblia diz que todos os dias Deus vinha na viração do dia para conversar com Adão no jardim. Mas quando você lê detalhadamente, a Bíblia diz que a voz do Senhor passeava no jardim. A voz é a palavra. Então, a comunhão de Adão com Deus era pela palavra. Deus não aparecia fisicamente para Adão. Adão tinha comunhão com Deus pela palavra. Ele tinha que ouvir aquela voz, ter comunhão com aquela voz que era a palavra. E a Bíblia diz que a voz do Senhor é a palavra do Senhor. Quando a palavra vem para você, você tem comunhão com Deus. Estão comigo? Nada vai te tirar do problema a não ser fé na palavra. Adão tinha que crer em Deus para dominar o leão, para dominar o urso, para dominar as coisas que Deus tinha para ele dito, domine. Adão tinha que crer que Deus tinha dado domínio a ele. E quando Adão deixou de crer, o prejuízo entrou em Adão. Todo prejuízo na nossa vida vem quando nós deixamos de crer em Deus. O projeto do diabo é trabalhar para roubar a tua crença. O diabo não está interessado em outra coisa em você, a não ser roubar a sua fé. Porque se ele roubar a sua fé, ele rouba tudo de você. Você esfria com Deus, você esfria com a igreja, você esfria com a palavra, você esfria na oração, você esfria na comunhão na igreja, você esfria na comunhão com o Senhor. Você pode vir até na igreja, mas a unção e o mover e a presença de Deus não tocam sua vida, porque para ser tocado tem que ser pela fé. Vocês estão comigo? Às vezes você começa sem sentir nada, e depois de estar em comunhão com Deus, você começa a sentir grandes coisas. Amém? Estamos gravando? Aleluia. É importante porque depois eu quero que vocês escutem o que nós vamos falar hoje à noite. É muito importante que você escute isso. Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 25. Marcos 5, 25. Lembra? Diga comigo. Fé na palavra do Senhor dominará em minha vida a lei do pecado e a lei da morte, ok? Diz assim: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, diga comigo, 12 anos, ela vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, diga vários médicos. Vai contando a sequência: 12 anos, sofrendo de uma hemorragia, muito padeceu, vários médicos, tendo gastado ou despedindo tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, remédio após remédio, receita após receita, médico após médico, viagem após viagem, consultório após consultório. Talvez tenha aqui hoje alguém com um quadro semelhante, talvez não na área física de doença, mas talvez emocional, sentimental, até espiritual.
Tem gente que está com problema espiritual, está perdendo a vida. A hemorragia é o sangue saindo para fora dos vasos que o contém. Então, continuamente, e o sangue é a vida do corpo. Nós sabemos que no reino de Deus, a vida está no Espírito. E quantos estão perdendo essa vida no Espírito? Quantos estão perdendo essa comunhão com Deus? Eles estão simplesmente só perdendo. Mas tem uma solução para nós. Olha lá, nada aproveitou, antes pelo contrário, ainda pior. Você já viu pessoas que disseram, eu já tentei de tudo, pastor. Já botei currículo em tudo que é lugar. E parece que as portas se fecham. Já fiz tudo que tinha que fazer. Pelo contrário, e parece que quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Agora, olha o que ele diz aqui. Tendo ouvido a fama de Jesus. O problema é que as pessoas não estão ouvindo a coisa certa. E não é porque você está fazendo uma coisa que vai dar certo. Só vai dar certo aquilo que você faz que ouviu de Deus. Se não ouviu de Deus, tudo que você fizer, mesmo que seja da igreja, é religião. Nós temos que aprender a ouvir a palavra. E ouvindo o Espírito, presta atenção, tendo ouvido a fama por Jesus, veio por detrás, entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, olha a fé dela agora, se eu apenas lhe tocar as vestes, sararei. Oh, aleluia. E logo se lhe estancou a hemorragia. Quantos anos estava a hemorragia? 12 anos. Assim que ela tocou no que ouviu, foi curada. Alô, entenda isso. 12 anos passando problema. Quando ela toca no que ouve, a cura acontece. Quando você pratica o que ouve, a sua vida muda. Não vai mudar só ouvindo, tem que tocar naquilo. Tem que agir acima daquilo. Olha que coisa interessante. E sentiu no corpo, está curada do seu flagelo. Sentiu, deixe para sentir depois. Haja em cima do que você ouve. Depois você sente as emoções que a palavra pode lhe dar, mas fique com a palavra. Jesus reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver a quem isso fizera. Então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara. Quem tem fé sabe o que acontece. Fé lhe deixa a pá do milagre internamente. Mesmo que você ainda não veja algo fora, mas dentro você já sabe, é meu. É aqui dentro que nós precisamos ter convicção. Não é na nossa cabeça. Não é quando o dinheiro está no banco, que os seus olhos podem ver, que sua mão pode tocar, que você pode dizer, oh, agora está tudo bem. Não, tem que estar bem primeiro aqui, no seu homem interior. E olha que coisa interessante. Ela se prostrou, diga côncia. Essa palavra é consciente. Você sabe porque sabe que está curado. Você sabe porque sabe que é próspero, que é liberto. As pessoas não têm que ficar dizendo nada a você, você sabe. Olha que coisa interessante agora. Do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse, filha, a tua fé... Alô, verbo da vida de um dia aí. A tua fé. Alô, amados, a sua fé. Veja, Jesus não disse o meu poder. Jesus não disse a minha unção. Jesus não disse o meu manto. Jesus disse sua fé. Qual era a fé dela? Qual era a fé dela? Se eu tocar, serei curada. A fé dela era, eu vou tocar nele e eu vou ser curado. O que curou ela? O toque ou a fé? Oh, aleluia. Então não foi o vestido de Jesus. Então não foi a mão dela. Foi a fé dela. Porque a Bíblia diz que muitos tocavam nele.
E ninguém foi curado, mas aquela mulher foi curada. Veja, muitas pessoas podem estar orando, mas nem todos podem receber cura, se não for pela fé. Pessoas podem estar adorando, mas nem todos podem tocar nele, se não for pela fé. Adore, ore, confesse, mas pela fé. Veja que coisa interessante aqui. Filha, tua fé te salvou. Vá em paz, fique livre desse mal. Sabe o que é isso? Prospere, porque paz aqui é prosperidade. O que é que acontece agora? Claro que essa mulher ia prosperar, porque ela não ia gastar mais dinheiro com remédio. O que é que está fazendo você gastar seu dinheiro? Agora, é interessante notar algo aqui. Você lembra de Mateus 21, quando Jesus disse: se você disser, só basta sua fé ser como esse grão de mostarda. E se você disser, ergue-te, lança-te no ar, assim lhe sucederá. Nada será impossível a você. Tudo será possível para você. Então, nós precisamos entender fé definitivamente, porque uma vez que eu entendo fé, tudo é possível para mim. O que é que está destruindo o meu milagre? Minha falta de fé. E como é que eu sei isso? Pelo que eu falo. O termômetro da sua fé está na sua língua. Entenda de uma vez por todas. Fé, o princípio é crendo com o coração e confessando com a boca. Se você só crê e não fala, você só está com 50%. O carro não funciona só com os pneus, tem que ter a gasolina. Vocês estão comigo? O que nós vamos estudar hoje é muito interessante. Veja comigo, por favor, Romanos capítulo 3, versículo de número 27, para você entender essa cura aqui. Romanos 3, verso de número 27. Romanos 3, 27. Aleluia. Todo mundo encontrou? Romanos 3, 27. Onde, pois, a jactância ou a vanglória foi de todo excluída? Por que lei? Das obras. Das obras? Foi pela lei das obras que a vanglória foi embora? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Entenda. Vamos voltar um pouco. Vá para Deuteronômio 28 para você entender o que eu estou falando. Deuteronômio, capítulo de número 28. Deuteronômio 28, a partir do verso de número 15. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor, se você não ouvir a palavra, o problema das pessoas era, eles não dão crédito à palavra. Você imagina que a Bíblia, o que ela fala, eu estava estudando sobre fé e comecei a pensar naquela situação de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Ei, o Espírito Santo disse para mim, deixe de ler a Bíblia como uma historinha. O fogo era real. A fornalha era real. O Nabucodonosor era real. O pessoal que pegou eles era real. Era igual agora, nesse exato momento, se entrassem homens aqui, amarrasse você para jogar dentro de uma fornalha. E aí, onde é que está? E agora a sua fé? Então, o problema que essas pessoas enfrentaram era real, gente. E as pessoas pensam, esse negócio de fé, utopia, ficar declarando a palavra, essa coisa de... Não, tem que cair para a realidade. Isso era realidade. Quando os 5 reis se juntaram para cercar Samaria, era real. Era gente com espada, com foice para matar eles e tomar a casa deles. E eles tiveram que crer em Deus para vencer aquilo. É igual a situação que você está passando hoje. É tão real como
você está vivendo hoje. E fé vai tirar você dessa situação. Fé vai tirar você dessa fornalha. Fé vai mudar isso aí. Não deixe o diabo levar você para um campo que fé é coisa lá da igreja, que eu diga aleluia, aleluia. Fé é a única coisa que vai mudar essa situação que você está passando. A escassez do seu armário é real, igual o fogo que Sadraque, Mesaque e Abdenego foram jogados. A calúnia que você está passando hoje é real, igual a deles. A Bíblia diz que quando tocou a trombeta, que eles não se prostraram, apareceram uns turcos, não sei de onde. Aparece gente de onde você nem sabe. Para lhe acusar, aparece. Para lhe ajudar? Para lhe acusar, para tentar jogar você na lama, vai aparecer, você não sabe de onde. Vai aparecer até argentino. Mas olha que coisa interessante aconteceu aqui. Deus também aparece. Ei, Deus não apareceu para Sadraque, Mesaque e Abdenego porque eles eram só da igreja, não. É porque eles disseram uma coisa extraordinária. Quando o rei Nabucodonosor disse, eu quero ver quem é o Deus que vai livrar você da minha mão, ele disse, nem preciso responder sobre isso. Eu estou definido. Ou fornalha, ou fora, ou dentro, ou morto, ou vivo, a Deus só Ele eu adoro e nada mais. O diabo tem que ouvir da sua boca, nem precisa responder sobre isso. Quando o diabo chegar no seu ouvido e dizer, cadê teu Deus? Tu está indo para a igreja, tu está louvando, cadê teu Deus? Você diga para ele, não precisa nem te responder sobre isso, Satanás. A Bíblia diz que quando eles foram jogados na fornalha, o rei disse, por que jogaram 4? Lembre-se que foi imediatamente. A Bíblia é tão detalhista que ele diz, amarraram eles com cordas novas, os caras mais fortes do exército foram jogar, e indo jogar a chama, não foi nem o fogo, foi a chama, foi o calor, matou quem foi jogar. Então você viu que a coisa estava braba. Eles caíram, sabe como? Atados. E a Bíblia dá detalhes de que jogaram eles com roupa, com chapéu, com tudo. E a Bíblia diz que quando eles caíram atados, o rei disse, porque jogaram 4. E agora o rei não vê eles atados, o rei vê eles passeando dentro do fogo. Mas a confissão deles foi, Deus pode e vai nos livrar dessa fornalha. Vai, amados, vai chegar esse dinheiro, vai abrir essa porta, vai mudar essa história, vai ser paga essa conta, vai ser transformado. Fé fala que vai e vai. Eu fico imaginando porque Deus não chegou antes. Porque quando Deus já sabe que você crê, não se preocupe não. O milagre vai acontecer dentro do problema, mas não é para você não, é por causa dos outros que precisa ver sua história e dizer, Deus ainda é real, Ele existe. Aleluia. Eu não concordo que Deus bota ninguém dentro de problema, eu concordo que Deus entra com ele dentro e tira de lá. Mas se aquilo não acontecesse, ninguém estaria hoje contando a história de Sadraque, Mesaque e Abdenego, e a história dele está alimentando você hoje. Não pense só em você. Sua história vai alimentar a vida de alguém. Alô, vou dizer de novo, sua história vai alimentar a vida de alguém. E quando mais o diabo pressionar, dê uma risada na cara dele e diz, diabo, é ruim para você, porque desistir eu não vou, voltar atrás eu não vou, permanecer eu vou, e a minha história vai fazer parte da mudança de vida de alguém. Minha história vai fazer parte da mudança de vida de alguém. Diga isso comigo, a minha história vai fazer parte da mudança de vida de alguém. Aquela mulher perseverou, eu vou tocar e vou ser curado, eu vou tocar e vou ser curado, eu vou tocar e vou ser curado. E ela foi curada. E aonde é pregado o evangelho, é contada a história dessa mulher. E assim será, você é a Bíblia que esse mundo vai ler hoje.
Sua história de fé vai inspirar pessoas a querer o Deus que você serve. Olha que coisa impressionante, gente. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto, a tua maçadeira, maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, a cria das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e ao saíres, maldito sobre... o Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão, a ameaça em tudo que empreenderes, até que seja destruído e repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras com que me abandonastes. Qual foi a consequência de não ouvir o Senhor? Maldição. Isso acontece ainda hoje? Claro que acontece. Cristo me resgatou da maldição da lei? Resgatou, se você andar naquilo. Você está livre dessa maldição se andar na palavra. Se não andar na palavra, a sequência está aí. É como luz e trevas. Não andou na luz, onde é que você está? Nas trevas, gente. Não andou em fé, está em dúvida. Andou em dúvida, não tem bênção. Não pense que só o ato de vir para a igreja resolve, não. Isso é 50%. Você precisa vir, você precisa ir para o posto abastecer, você precisa ir na padaria comprar pão. Mas você tem que praticar. E essa é a única parte que só você pode fazer. Se você não fizer, ninguém poderá fazer isso por você. Podemos pegar junto por um período de tempo enquanto é bebê na fé. Mas chega uma hora que Deus quer que você cresça. É impressionante agora como o Miguelzinho, o filho de Mike, da Dio, já não quer mais ficar no braço. Ele quer sair, ele quer andar. Está dentro dele um DNA dizendo, você não nasceu para ser carregado, você nasceu para andar. Você não nasceu para ficar no braço do resto da vida. Já dentro dele, ele já quer empurrar seu braço. Ele quer descer, engatear, mesmo que ele caia. Eu imagino, uma criança, não tem nem 2 anos, está querendo andar. E crentes há 30, 40 anos estão andando de muleta e quer ficar escorado nos outros. É hora de crescer, meu amado. É hora de botar esse DNA que Deus colocou dentro de você. Ei, eu vou crescer. Diga, eu vou crescer. Eu não vou ficar sendo carregado por ninguém. Vou botar minha fé em prática. Aquela mulher decidiu mudar a vida dela. E ela começou a dizer, eu vou tocar e vou ser curado. Se mudou a vida dessa pessoa, vai mudar a minha também. Essa palavra funcionou para ele, vai funcionar para mim. O Deus que ama ele é o Deus que me ama. O Deus que está dentro dele é o Deus que está dentro de mim. Funcionou, vai funcionar para mim. Às vezes eu fico olhando a vida do Kenneth Copeland e olhando onde ele estava. Ele disse, eu era tão pobre que a pobreza disse para mim, nunca diga que você faz parte do meu time. E hoje vê um homem que deu 32 aviões. As pessoas dizem, olha, Deus tinha um plano na vida dele. Tinha um plano, como também tem na sua. Mas sabe como foi? 11 horas por dia, o meu Deus há de suprir minha necessidade. O meu Deus há de suprir minha necessidade. O meu Deus há de suprir minha necessidade. Você está fazendo isso 11 horas por dia? Ai, pastor, não tem tempo. E seu tempo está onde? Eu acho que se você precisa de dinheiro, precisa gastar mais tempo com Deus. E confessando a palavra dEle, meditando na palavra dEle. Porque você já viu que no natural isso não tem condição de resolver. Então, quanto tempo você investe confessando a palavra? Bote lá um cronômetro e você vai ver se você consegue passar 1 hora confessando a palavra. Bote lá 1 hora e você vai ver que com 10 minutos você muda, você quer acessar o WhatsApp, fazer alguma coisa. É uma luta, enquanto você não vencer isso, você não vai vencer seu problema. Seu maior problema não é o problema, seu maior problema é você. Seu problema não é problema até que você vença você. Quando você vence você, você vence qualquer problema. Aleluia. Nunca olhe para as pessoas como problema, nunca olhe para a situação como problema. Olhe para o problema que você vai resolver os problemas que virão.
Lembra? Se eu continuar lendo, eu nem gosto de ler isso aqui. Mas vocês sabem que aqui tem a tisica, a febre, a inflamação, versículo 22. Tisica, febre, inflamação, calor ardente, secura, crestamento, ferrugem. Ó, a praga onde é que está? Isto te perseguirá até que pereças. E eu não vou ler porque a desgraça é grande até o final. São mais de 40 versículos falando sobre isso. Vai até 60 e poucos versículos aqui. Mas tem um versículo em Gálatas 3,13 que diz: Cristo resgatou você da maldição da lei. Entendeu agora, Romanos? Como é que a lei foi excluída? Romanos 3,27. Como é que a lei foi excluída? Foi pelas obras? Não. Foi pela lei da fé. Lei da fé, diga, pela lei da fé. A fé é uma lei. A fé é uma força espiritual. Vamos lá para a criação, lembra? Não tinha sol, não tinha lua, não tinha estrela, não tinha mares, não tinha árvores. Como é que Deus criou? Deus disse: haja luz, e houve luz. Desde que o mundo foi criado, para tudo permanecer onde está, teve que ser criado uma lei chamada lei da gravidade. Ok? Você não precisa orar, você não precisa crer por ela, ela é real. Com a lei da gravidade, tudo se mantém aonde está. Só existe uma lei que pode vencer a lei da gravidade. Qual é? A lei da aerodinâmica. Ela é uma lei que vence a lei da gravidade. Ok? Mas para a lei da aerodinâmica vencer a lei da gravidade, ela tem que botar muita força. Você já viu quanta força e quanto é gasto no avião para poder subir? Depois você olha aquele bicho de não sei quantas toneladas lá em cima e você diz: meu Deus, o que é que está segurando aquilo? A lei da aerodinâmica. E outra coisa, ele não liga o motor, acelera e desliga. Ele tem que manter ligado e acelerado. Você está entendendo? Tem pessoas que começam bem, aleluia, o Senhor é meu pastor e nada faltará, e depois. Meu amigo, não é planador não, é avião, é jato, tem que manter ligado, tem que manter acelerado, é 900 por hora, uma vez que você decidiu crer que Deus vai fazer, vá até o fim, aleluia. E outra, que coisa maravilhosa, o cara está no aeroporto aqui de Jundiaí e vai para Chicago, a linha já está traçada. Alô, você não entendeu? Ele já recebe o plano embaixo, já tem o mapa dentro, aleluia. Ele só tem que curtir na vista, ele não é guiado por fora, ele é guiado por dentro. Já está lá, amados. Ele só tem que seguir a rota. Você só tem que seguir o curso. Obrigado, Pai, já é meu. 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 Quem está dentro do avião, olha, já notou? Parece que nada está acontecendo, mas é 900 quilômetros por hora. E você olha e diz: parece que esse bicho não está saindo do canto. Mas quando você, é a mesma coisa você andando nos carros de hoje. É uma velocidade de 140 e você diz: esse carro parece estar devagar. Olha para o asfalto próximo que você vai ver. Se você olha para longe, ele está parado. Se você olha para o horizonte, ele está parado. Se você olhar para perto, ele está voando. Não deixe o diabo mostrar a você as coisas que ainda estão longe. Fé recusa-se ver para não duvidar da palavra. Estão comigo? Olha que coisa interessante aqui, nós vamos ler Hebreus capítulo 11. Diga: pela lei da fé, aquela mulher excluiu a lei da morte. É importante. Vamos para Romanos 8. Volte aí, por favor. Romanos 3, 27 e depois Romanos 8, 1 e 2. Romanos 3, 27. Olha o que é que diz lá em Romanos 3, 27.
Aleluia. Onde, pois, a jactância? Onde é que está a vanglória? As obras da lei geram vanglória, né? Eu orei 3 horas, eu tenho um chamado especial, aleluia. Então, foi de todo excluída. Por qual lei? Qual foi? Das obras? Não, pela lei da fé. No capítulo 8 e o versículo 1 e 2 desse mesmo livro, Romanos 8, 1 e 2, olha o que a Bíblia diz lá. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Presta atenção aqui que isso é muito importante. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia. Amém? Olha lá, lei, diga comigo, lei do pecado. Lembra qual é o salário do pecado? A morte. Ok. A lei do pecado e da morte foi vencida por qual lei? A lei do Espírito da vida. Ok? Então, lembre-se disso. Se aquela mulher estava doente com hemorragia, ela estava sendo destruída por qual lei? A lei da morte. Mas com a lei da fé, ela ativou qual lei? Do Espírito da vida. A lei do Espírito da vida, por sua vez, destruiu a lei da morte. E aquela mulher foi curada. Como é que essa lei foi ativada? Pela lei da fé. Qual é a lei da fé? Fé vem pelo ouvir, Romanos 10, 17, coloca aí, Romanos 10, 17. Fé vem pelo ouvir, diga, fé vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? A palavra. Estão comigo? Fé vem pelo ouvir. Logo a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Aleluia. Você entende agora a importância de ouvir a palavra? Porque a fé é pelo ouvir. E ouvindo o Espírito, fé vem. Fé, de fato, é um resultado de um relacionamento entre o Espírito e a palavra no seu espírito. Seu espírito é o terreno. A palavra é a semente. E o Espírito Santo é quem gera a semente. A única função sua é jogar a semente para o terreno. Por isso que a Bíblia diz, deve encher seu coração com a palavra. Você tem que colocar a palavra nos seus aparelhos, seja lá quais forem, para ficar ouvindo. E se você trabalha, bota lá no computador e fica ouvindo. A área que você tem dificuldade, você tem que ouvir de novo. E ler de novo, e ler de novo, e ler de novo. E falar, porque quanto mais você fala, mais você escuta. E os ouvidos mais próximos da sua boca são os seus. Fé pode vir por ouvir você mesmo falando. Você vai falando e aquilo vai gerando fé em você. Isso gera uma conexão entre boca e coração. Pense. Se o diabo está derrotado, de acordo com a Bíblia, é derrotado para sempre. Se o diabo está paralisado, porque a Bíblia diz que Jesus paralisou, quem está te derrotando? Me responda, por favor. Se o diabo está derrotado, e a Bíblia diz que ele está paralisado, quem está te derrotando? Aquilo que você não está dominando. Mas você não foi feito para ser dominado. Você foi feito para dominar. Mas você não domina até ouvir Deus sobre aquilo. O que é que faz um homem se levantar e ir num bar beber? A vontade que dominou ele. Como é que ele vai ficar livre daquilo? Pela lei do Espírito da vida. Veja que a cachaça não vai na cama dele, pega ele pelo braço, leva ele para o bar, senta ele, pega o braço dele, enche o copo, pega o copo e bota, e ele, não, eu não quero beber, e a cachaça beba.
Não. Não é o cigarro que pula da carteira e vai na sua casa andando e bate na porta. E tem lá 40 ou 250 cigarros em forma de homem e derruba você e pega o fósforo e liga e bota no sua boca e faz você. Não, não, não. Quem é que faz isso então? O domínio que está dentro do homem, que começa a massacrar ele por dentro, ao ponto de que se você não fizer, você morre. Se você não fizer, você morre. E o homem sem controle, perde o domínio, e daqui a pouco ele diz, eu não sei porque eu não consigo. Olha lá, é aí onde você está perdendo. É o que você está falando que está lhe destruindo. Porque você está operando na lei da morte. E a lei da morte só funciona também se falar. Porque tudo tem uma lei. Até o processo, depois de aprovado, vira lei. Entenda? Nós estamos dando com lei. E nós temos uma lei agora, é chamado a lei da fé. Nós não estamos sem leis, estamos debaixo de uma lei. Tem a lei do amor para nós, tem a lei do Espírito da vida, tem a lei da fé. Nós estamos fora da lei, qual lei? Da maldição da lei. Nós não temos mais os rituais da lei, porque agora Cristo está em nós. Nós não servimos mais a Deus pela lei das obras, a lei dos homens, a lei dos fariseus, mas nós temos uma lei agora, é chamada lei da fé. É por isso que a Bíblia diz claramente, se não crê, não recebe. E você vai ver um monte de pessoas boas vindo na igreja, que amam o Senhor e que não conseguem receber. Eles oram, eles choram e eles saem da igreja. E quando eles chegam em casa, eles abrem as bocas deles e dizem aleluia, mas realmente é muito difícil e eu não sei se vai dar certo isso. Amém, vamos crer que um dia a coisa vai acontecer. E elas não entendem que essas palavras estão destruindo a fé delas, que elas na igreja disseram, oh aleluia, eu creio Deus, eu recebo a palavra que o apóstolo falou. Mas no dia a dia elas dizem, aleluia, é muito difícil. Amém, o apóstolo diz isso porque ele não sabe como é que está aqui em casa. Você também não sabe como é que está lá em casa. Mas nós temos uma fé. E diante dos problemas, falar dúvida e medo não vai resolver. Aleluia. Salmo 112, abre lá por favor. Salmo 112. Aleluia. Glória a Deus. Precisamos amar mais a palavra do que qualquer coisa que podem ser colocadas para nós. O seu coração bem firmado não teme más notícias. Diga, meu coração bem firmado não temerá más notícias. Hebreus 11:1. Olha lá o que é que diz. Hebreus capítulo 11, versículo de número 1. Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento. Lembra? Salmo 112, coração bem firmado. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fatos, já é real, gente. Fato é o que já aconteceu. Nós não estamos mais nem em promessas. Nós estamos em fatos. Se você viver debaixo do Velho Testamento, você vai viver na morte espiritual. Porque a Bíblia diz que o Velho Testamento é sombra. O Velho Testamento está oculto, o novo está escondido lá. Sua aliança é a nova aliança. Veja,
Se vocês tivessem chegado aqui e tivessem um pano sobre isso aqui, tivessem um pano, alguns iam pensar, eu acho que é uma mesa. Não, eu acho que é o púlpito aí, rapaz. Eu acho que isso é o púlpito. Não, eu acho que isso é um baú. Não, eu acho que é um caixão. Por quê? Porque estava encoberto. E imagina, de além de encoberto, não tivesse luz, aqui tivesse escuro. E a gente diz, agora que eu não sei o que é mesmo. Não dava para ver a cor, não dava para ver o desenho, não dava para ver os detalhes, como isso era bonito. Eu fui numa grande igreja de São Paulo, eu achei muito engraçado. Eu entrei lá, sentei, cadeira linda, coisa mais linda. E no templo, lá no púlpito, tinha uma arca tamanho do mundo. E tinha um véu aqui, bem grande. E quando eu vi aquele véu, eu disse, acho que eles não leram o Novo Testamento, que diz que o véu foi rasgado de alto a baixo. E que a glória da segunda casa é bem maior do que a primeira. E não deu para ficar nem para começar o culto. Eu tive que sair, porque o Espírito não deixou. E eu não sei como milhares e milhares de pessoas vão e se sentam e ainda olha para aquilo e via atrás do véu aquela arca. Eu penso, meu Deus do céu, nós estamos em 2016. Já fazem mais de 2000 anos que Jesus rasgou o véu do templo e estão gastando fortuna para fazer uma arca de novo. Como é fácil levantar dinheiro para o engano. Como é fácil criar misticismo. Eu creio que se nós fizéssemos aqui o farol consagrado, as pessoas estariam lotadas atrás do farol para guiar a vida deles, e eu pegasse um monte de versículos e dissesse, olha, a luz vai te guiar, esse farol, se você adquirir, ele vai guiar a sua vida, e as pessoas iam levar os faróis para casa, e nós vamos ir para a semana do farol, e você não pode quebrar nenhum dia, e aqui estaria lotado. Porque ontem eu vi uma igreja católica, um negócio da rosa, de um santo da rosa que não sei o quê, e tinha 4.000 pessoas lá. E eu fico olhando a palavra de Deus. Porque as pessoas não querem tirar tempo para sentar, ler sua Bíblia e meditar na palavra e crescer por si só. É mais fácil ser um amuleto, entende? É mais fácil esperar que alguém ore por nós, que alguém ungido quebra as cadeias, mas Cristo já quebrou. Aleluia. É desanimador ver um monte de pessoas correndo. A Bíblia diz que eles terão comichões nos ouvidos, eles vão se cercar de mestres para dizer toda besteirada. As pessoas gostam de besteira. Como é bom comer papa. Vocês sabem o que é papa aqui? Aquele mingauzinho. Como é bom comer aquilo. Mas comer tutano, carne. Mas quem prova sabe que é melhor carne. Vocês estão comigo? É melhor você crescer comendo mocotó do que crescer comendo algodão doce. Mas algodão doce é tão bom. É tão rápido, joga lá, bota uma tintazinha e sai com aquele palitão de algodão doce. E no instante se acaba, mas você está com fome e com a glicose lá em cima, de tanto açúcar que você comeu. Vocês estão comigo? Mas eu quero feijão, eu quero arroz. E aí eu vou ter que cozinhar, gente. Aí é melhor comprar um McDonald's com batata frita e Coca-Cola do que fazer cuscuz, feijão, almoço. Esperar que o feijão cozinhe, esperar que o arroz cozinhe, que fique no ponto. Que a carne X. Esperar que ela fique no ponto. Mas eu estou com tanta fome, me dê um ovo, o que for. As pessoas querem isso. Porque elas estão com pressa. Com pressa de quê? Se a coisa mais importante na vida é você ser bem-sucedido em Deus. Aleluia. Eu vou terminar aqui. Veja que versículo interessante. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Versículo 2. Pela fé entendemos. Diga, entendemos.
que foi o universo, leia comigo, formado pela... Foi formado pelo quê? Foi formado pelo quê? O universo foi formado pelo quê? Não, por favor, foi formado pelo quê? O universo foi formado pelo... O sol foi formado pela... A lua, o peixe, o mar, as árvores, a banana, a maçã que você come, foi formado pelo quê? Presta atenção, pela fé entendemos que o universo foi criado, não existia, foi criado. Foi criado pelo quê? Pela palavra. O que foi que Deus te deu? Você tem a palavra. Quem tem a palavra? Quem tem a palavra? Quem recebeu a palavra? Quando você recebeu Jesus, o que é que você recebeu? Você recebeu a palavra. Veja 1 Pedro 1, por favor, versículo 23. Como é que você nasceu de novo? Gente, se este versículo não fizer você correr, eu vou lhe empurrar. Presta atenção. Pois fostes regenerados. Versículo 23. 1 Pedro 1, 23. Pois fostes regenerados. A palavra regenerado é recriado. Feito de novo. Como é que você foi feito? Não de semente corruptível. Você não foi feito de uma semente corruptível. De uma semente que vai se corromper. Olha do que você foi feito. Olha o material que Deus te criou. Presta atenção. Isso não é pouca coisa, não. Olha o naipe. Presta atenção. Mas de incorruptível. Mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Diga, eu fui criado pela palavra. Não foi o esperma que te criou. Não foi o útero que te criou. Foi a palavra incorruptível, que não tem como ela se corromper. Aonde ela cai, ela é o que ela é. Ela não muda como camaleão. Ela é a palavra antes, durante e depois. Em você, em mim, em Campina Grande, em Jundiaí, em São Paulo, na Arábia. A palavra é a palavra. Se a palavra entrar no problema, ela muda a situação, porque ela não se corrompe pelo problema. A palavra foi a palavra no céu. Quando ele desceu na terra, continuou sendo a palavra. Quando ele foi para o deserto, continuou sendo a palavra. Quando ele foi para a cruz, continuou sendo a palavra. Quando foi para o túmulo, continuou sendo a palavra. E quando entrou no inferno, continuou sendo a mesma palavra. O diabo não conseguiu vencer ele em nenhuma atmosfera. Aleluia. E agora Deus te deu a palavra. Diz, toma minha palavra, vai com ela e cria seu mundo agora. Tem trevas no seu mundo, diga, haja luz, haja provisão. Deus te deu autoridade e domínio agora para criar sua vida. Sua vida foi um fracasso até hoje. Acabou. A partir de agora você vai criar. Como é que Deus criou? Haja luz. Como é que você vai criar? Haja provisão. Haja provisão, faça o que você tem que fazer, mas não ande preocupado, não ande ansioso, não perca uma noite de sono. Vai chegar, vai chegar, vai chegar. Eu sou curado, eu sou curado, eu sou curado, eu sou curado. Eu fiquei espantado ouvindo o T.L. Osborne esses dias. Aí ele diz, passei 5 anos resistindo a um sintoma no meu coração. O meu coração dizendo que eu ia morrer, meu corpo dizendo que eu ia morrer, e eu resistindo. E você nunca me viu falar sobre isso? Claro, eu não vou dar reportagem de Satanás. Depois que eu venci, eu conto como eu venci, porque o justo vive pela fé. Aleluia. Pregando em cruzadas, pessoas sendo curadas, e o meu coração já saindo pela boca, e eu dizendo, não morrerei, mas viverei, e contarei os feitos do Senhor. Pelas pisaduras dele eu sou sarado. Resistindo altas horas da noite. O que dirá de um englosor? Ressuscitou 23 mortos, e as noites inteiras com a crise de rins, e dizendo, obrigado, porque eu sou sarado pelas pisaduras de Jesus. Eu sou sarado, resistindo firme na fé, até que o diabo diz, com esse
eu não posso, eu não aguento com esse aí. Aleluia! Não pense só porque você está na igreja, que o diabo vai dizer, ele está na igreja, deixa ele para lá. Não. Quem sai do barco é aquele que ouve o vento e a tempestade. Mas não olhe para isso, olhe para Jesus. Jesus não está deitado dentro de barco, ele continua andando sobre as águas. Deus não quer você parado em coisas, Deus quer você andando, gente. O justo vive pela fé. Amém? Sua fé vai lhe levar à vitória. Aleluia. Domingo eu vou continuar sobre esse assunto. Gera expectativa, porque Deus vai fazer grandes coisas. Fala isso comigo. Fé que domina trará a manifestação aquilo que é do Espírito. Diga, dominarei meus pensamentos naturais mediante os pensamentos sobrenaturais. Qual é o pensamento natural? Que não vai dar. Qual é o pensamento sobrenatural? Vai dar. Qual é o pensamento natural? E vai faltar. Qual é o pensamento sobrenatural? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ok? Domine os pensamentos naturais com os pensamentos espirituais. Lembra? Bem sei eu os pensamentos que tenho a seu respeito. Os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Então, vai vir os seus pensamentos. Lembra? Pega ele, deixa de lado. E pega os pensamentos de Deus. Aliás, não vivo eu. Quem é que vive? Cristo não vai viver com seus pensamentos, vai viver com dele. Amém? Pai, obrigado por essa igreja maravilhosa. Obrigado por esse ensino maravilhoso. Obrigado por esse tempo de estudo da tua palavra. Eu oro por cada pessoa que está aqui hoje à noite para não sair da fé. Para continuar falando que a vitória já é nossa. Falando que a vitória já é nossa. Falando, eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé. Diga para isso 3 vezes. Eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé. Aleluia. Diga, diabo, você não vai roubar minha fé. Eu guardo minha fé pela palavra. Minha fé na palavra vai trazer os resultados que eu quero. Aleluia. Vamos ficar em pé, dê um abraço ao seu irmão e diga, o justo vive pela fé. Vai na paz do Senhor. Diga para ele, domingo chegue cedo. Diga para ele, domingo chegue cedo. Para não ficar em pé. 18h30. Começamos o nosso culto de oração. Deus abençoe sua vida. Vá na paz do Senhor.